Saudações a todas, a todos. Estamos viajando com Paulo. Os Atos dizem que o Espírito Santo o impediu de anunciar a palavra na Ásia. Então, se vocês têm a Turquia, Antioquia aqui, estão atravessando, a província da Ásia está aqui na ponta, tem o mar e logo é a Europa, o que seria a Grécia. Então ele queria vir para cá, mas tem que parar no caminho. E aqui se diz, o Espírito Santo impediu. Então o que se sabe é que ele ficou doente. Fez um bom trabalho durante a doença, evangelizou a Galácia. Essa Galácia é muito importante para entender depois as cartas. Quem já teve a oportunidade de ver filme ou ler as revistinhas de Asterix e Obelix, que vieram lá da Gália, a França, um povo muito especial que se confrontavam com os romanos. Um grupo deste povo, de gauleses, se deslocou para a Turquia atual, para o centro ali da Turquia, onde está a Galácia. E ali eles se desenvolveram, formaram suas tribos. É um povo com características próprias, muito acolhedor, recebiam qualquer pessoa, depois perguntavam quem era, recebiam, ofereciam hospedagem, davam de comer, depois é que iam se informar o que queriam, aceitavam o que as pessoas diziam com muita abertura, muita facilidade. Aceitaram Paulo também, com muita facilidade, muita abertura, se encantaram com os ensinamentos, mas o ensinamento de Paulo era sempre nessa linha. O importante é perceber que Jesus está aí e que Ele, estando conosco, resolve as interrogações da nossa vida, dá respostas às grandes interrogações. Ele abre para nós os caminhos que nós estamos esperando que se abram e que nos levam até Deus. E o resto a gente vai se organizando. A partir da nossa própria cultura, a partir da nossa realidade, nós nos reunimos para partir o pão, sabendo o que ele disse. Então celebramos a Eucaristia, batizamos, nos formamos uma comunidade alegre de fé, regras, leis, observâncias, etc. Isso, ao longo da história, vai sendo feito. Então, comunidades muito abertas, muito livres, que têm como centro a adesão à pessoa de Jesus Cristo. E o resto vem depois. E assim foi com os Gálatas. Paulo seguiu avante, diz os Atos que ele sonhou e viu um macedônio, então um grego da Macedônia, que falava com ele e dizia, ajuda-nos. Foi o sonho que ele teve. Então ele segue em linha reta, vai até Troade. Troade é o porto. Então, aí, quando chega em Troade, às costas da Turquia, você tem o mar, e do outro lado você tem aí as costas da Grécia, Macedônia aqui em cima. E provavelmente em Troade estava Lucas. Lucas era um cristão de Antioquia, médico, que conheceu Paulo também ali na Antioquia, como Barnabé, e que sabia também das dificuldades de saúde de Paulo. Ele deve ter ido à frente e esperado o grupo lá em Troade. Há uma coisa interessante nos Atos dos Apóstolos. A história é contada na terceira pessoa. Por exemplo, eles atravessaram depois a Frígia e a região da Galácia. Estou lendo o versículo 6 do capítulo 16. Eles atravessaram a Frígia, a região da Galácia, impedidos que foram pelo Espírito Santo, impedidos que eles foram, terceira pessoa, de anunciar a palavra. Chegando aos confins da Mísia, tentaram, alguém está contando o que outros fizeram. Certo? Em português, terceira pessoa, estão contando o que outros fizeram. Quando eles chegam lá em Troade,
Então, no versículo 11 do capítulo 16, tendo embarcado em Troade, seguimos. Tendo embarcado em Troade, seguimos. Seguimos não é terceira pessoa, segundo é primeira pessoa. Primeira pessoa do plural. E quando eu digo seguimos, é porque eu estou junto. Nós seguimos. Antes eu dizia, eles fizeram, eu não estava junto. Agora eu digo, nós seguimos. Então eu estou junto. Tá. Quem está escrevendo? Então, a pessoa que está escrevendo estava junto naquele momento em Troade. Então nós temos uma teoria de que São Lucas é o segundo escritor dos Atos. Há um texto original, escrito por um cristão judeu, texto pequeno, que Lucas pega e amplia. Então a segunda redação é a de Lucas. E aqui, se Lucas estava em Troade, esperando por Paulo, aqui aparece a presença dele. Seguimos em linha reta para Samotrácia. O que dizem é que as anotações de viagem não teriam sido necessariamente feitas por Lucas. Elas podem e certamente foram feitas por Silas, que fez as viagens com Paulo. Mas Lucas leu essas anotações e participou dessas viagens também. Então, de lá, no dia seguinte, seguimos para Neápolis e de Neápolis partimos para Filipos, a cidade principal daquela região da Macedônia. Então veja, saímos da Ásia Menor, saímos do Oriente, entramos no Ocidente, entramos agora na Macedônia, lá no norte da Grécia, e a primeira cidade que se encontra é Filipos. Na sua memória vocês têm uma carta que foi escrita aos Gálatas. Já deixamos os Gálatas lá atrás. Não há nenhuma carta escrita aos cipriotas, nem aos antioquenos, mas aos Gálatas sim. E aqui chegamos em Filipos e teremos uma carta escrita aos filipenses. O que acontece em Filipos? Filipos é um grande acampamento romano. Os romanos tinham isto, depois de batalhas, para a turma não voltar toda lá para Roma, e os soldados eram recrutados um pouco em toda parte, eles faziam grandes acampamentos e organizavam cidades que eram cidades militares, cidades onde os antigos militares podiam viver com estilo romano e com privilégios romanos. Filipos era uma dessas cidades, uma cidade militar e uma cidade com privilégios romanos. Então, a chefia, antigos soldados, gente das tropas que estava lá. Poucos judeus, não havia sinagoga. Eles, como os judeus sempre fazem, gostavam de rezar ao longo das águas, tinha lá um rio, então a comunidade ia rezar na beira do rio. Eles chegam a Filipos e procuram, como sempre fizeram, procuram a sinagoga para fazer o anúncio. Só que ali não há sinagoga. Então eles vão à beira do rio no sábado, à tarde, e ali na beira daquele rio está um grupo de mulheres, apenas mulheres. Um grupo pequeno que estavam rezando e uma dessas mulheres se chamava Lídia, que era uma comerciante de púrpura da cidade de Tiatira, adoradora de Deus. Podia ser uma pagã convertendo-se ao judaísmo, e ela escutava. Então, esse grupo de apóstolos chega e conversa com aquelas pessoas. Sentados, começamos a falar às mulheres que se tinham reunido. Então, um grupo só de mulheres, esse grupo ouve a palavra de Deus. Lídia oferece a sua casa para que a comunidade esse pequeno grupo possa começar a se reunir. Tendo sido batizada ela e os da sua casa, fizeram este pedido: se me considerais fiel ao Senhor, vinde hospedar-vos em minha casa.
Então, este grupo apostólico se hospeda na casa de Lídia, o que eles não faziam em lugar nenhum. Não, eles nem aceitavam doações, nem aceitavam hospedagem especial. Aqui eles aceitaram, foram se hospedar na casa de Lídia e lá eles estão reunidos com outras pessoas que vão formar uma das melhores comunidades da missão paulina, a comunidade de Filipos, com a qual ele manterá uma relação de cordialidade muito grande. Essa comunidade é feita, tem como início um grupo pequeno só de mulheres, com Lídia, essa comerciante de púrpura, que tomam a iniciativa e formam uma das melhores comunidades do apóstolo Paulo e seus companheiros.